E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um consenso na Alemanha que disse: não vamos mais tentar isso, a Alemanha nunca mais será uma grande potência. E agora realmente não há nenhuma ambição de voltar novamente a querer dominar a Europa, etc. Por enquanto, espero que para sempre, mas enfim, por enquanto a situação é essa. Então, um processo bem sucedido de downgrade geopolítico. A Rússia não. A Rússia nunca aceitou de Nunca fato. aceitou. Então, eu tinha jantares assim com diplomatas russos que dizem explicitamente, cara, a Ucrânia um dia a gente precisa tomar de volta, não tem jeito. Parem de mexer lá, porque isso aquilo é Rússia. Então, a Rússia não estava satisfeita com o arranjo, a China não está, a China está insatisfeita desde as guerras do ópio, a interferência ocidental na metade do século XIX. Então, existe aí algo que é claro que a China está se beneficiando do arranjo atual, dessa globalização sem limites, etc. Mas também era evidente que em algum momento a China ia querer aproveitar essa situação do seu crescimento para ter seu próprio entorno, sua própria esfera de influência, de não aceitar a presença das forças da Marinha americana perto das suas fronteiras. Só que tem um monte de país perto da China que quer proteção americana. E não é os Estados Unidos querendo só amarrar os chineses lá dentro, não, os japoneses querem apoio americano para se defender contra os chineses. E aí a China tem uma dificuldade muito maior do que os Estados Unidos, que tem os dois oceanos e vizinhos fracos, enquanto a China tem o Japão, a Índia, que tem também que é sua esfera de influência. E se você pergunta um indiano hoje, eles dizem assim, a Índia vai ser a maior potência do século XXI, maior do que os chineses. E aí tem esse ditado, né? Não sei se é indiano ou chinês, que não pode ter dois tigres em uma montanha só. E você já teve uma guerra entre a China e a Índia nos anos 60, com um conflito de fronteiras que não está resolvido. Então, em algum momento a China vai demandar mais espaço e os Estados Unidos, a princípio, não deixará que isso ocorra porque não está disposto, por enquanto, a abrir mão das suas parcerias com países asiáticos que, obviamente, também ajudam a manter a China amarrado no seu canto. Então, é evidente que esse arranjo maravilhoso que nós tivemos do ponto de vista econômico, ele vai acabar, ele está acabando já. E a lista de países, de empresas chinesas que não podem mais operar no mercado americano está crescendo cada dia. Mas isso não é unilateral. Na verdade, tudo isso começou no fim do governo Obama, quando o Mark Zuckerberg, depois de todas as suas tentativas, né? Eu não sei se você lembra, eles trouxeram lideranças chinesas, o Mark Zuckerberg colocou assim o livro do Xi Jinping na mesa, enfim, ele aprendeu chinês, fez de tudo para que o Facebook pudesse entrar no mercado chinês. O Google fez de tudo. Todas as empresas de tecnologia americanas foram barradas no mercado chinês. E a partir daí também com casos de violação de patentes, né, que foi um caso que começou a atrapalhar essa relação. Muitas empresas americanas dizendo que esses caras estão violando patentes importantes nossos. Então, a partir daí começou a acabar esse consenso à esquerda e à direita nos Estados Unidos de que a gente precisa apostar na China, vai nos ajudar, e surgiram vozes dizendo, olha, os chineses estão ganhando mais com essa situação do que a gente, e lá na frente eles vão desafiar a nossa liderança geopolítica. Então, o que vai acontecer? Empresas cada vez mais se preocupam com tensões geopolíticas. Então, não é mais eficiência, mas resiliência geopolítica. Então, empresas precisam ter um plano B, tem muita empresa saindo da China e não produz um pouco na China, mas também produz na Índia, um pouco no Vietnã, etc. Então, você basicamente, como grande multinacional hoje, você quer estar preparado para uma piora repentina entre as duas maiores economias do mundo. Eu acho que não seria impossível imaginar que daqui a 5 anos um futuro governo americano vai dizer: se produz seu iPhone na China, beleza, mas você não pode mais vender esse iPhone aqui. Não pode mais. A gente basicamente está indo para essa situação. Semicondutores. O plano americano é de dificultar o avanço tecnológico, a modernização tecnológica chinesa,
não dando mais acesso a empresas chinesas aos semicondutores mais avançados, grande parte dos quais está sendo produzido em Taiwan, que aumenta o incentivo chinês de em algum momento querer controlar a ilha. Os Estados Unidos estão querendo produzir os seus próprios semicondutores, que é uma proposta de industrialização do ponto de vista econômico terrível, né? Porque você querer fazer isso, os Estados Unidos vai torrar bilhões e bilhões, e eu não acho que vai conseguir, porque você não é só uma fábrica de semicondutores, você precisa de muitos outros. Não é simples, né? Não é simples, é Mega uma complexo. mega indústria que cresceu ao longo de décadas. Então, o que tudo isso vai causar é ineficiência enorme do ponto de vista econômico, preços produtos mais caros, porque cada empresa precisa aumentar os estoques, né? Porque você não pode. Lembra nos anos 90, 2000 era just in time, assim, tudo assim. Chegava o produto e imediatamente você usava aquilo para produzir seu produto. Então, tinha estoques super baixos, porque tinha confiança de que não ia dar nada errado do ponto de vista geopolítico. Agora mudou. E isso, eu não consigo imaginar como isso vai voltar ao que era antes. Então, o caso desse balão, aquilo aí é. Eu, pessoalmente, acho. Esse é um balão que envolve algum tipo de espionagem? Provavelmente. Explica pra galera o que foi o balão, Sim. amor. Assim, teve um balão que foi parar nos Estados Unidos, que segundo os americanos, né, a China tá fazendo isso em todos os continentes, tem esses balões em todos os cantos. Semana passada, eu acho. E os Estados Unidos derrubaram o balão, isso gerou um pouco de tensão, porque os chineses falaram, não era um balão espião, era só um balão meteorológico, mas é um balão, né? Ele tá meio que solto, é difícil de dirigir, ele perdeu o rumo e foi parar em cima dos Estados Unidos. E os americanos falavam, não, é um balão e ele consegue informações que um satélite, por exemplo, não consegue porque ele passa de maneira mais lenta. E não é um balãozinho, é um mega balão do tamanho de 3 ônibus escolares, né? Gigantesco. Com painéis. E eles acusam os chineses de espionagem, os chineses falam, vocês estão viajando, não tem espionagem nenhuma. Deram uma Mas, de João sem braço. É o tipo de coisa que acontece entre grandes potências. Houve um acidente 20 anos atrás entre um avião de espionagem dos Estados Unidos que teve uma colisão perto da China com um avião da Força Aérea Chinesa. Morreu o piloto chinês naquela época. Então, o que está acontecendo agora? e eles falaram que não era nada. Os Os mesma americanos. coisa, assim, né? Então, os chineses agora até pediram desculpas, né? Falaram, olha, isso aqui. Só que, assim, o Joe Biden teve pouco espaço político para dizer, não, beleza, a gente aceita. Por quê? Porque os republicanos estão dizendo, o Biden É fraco. é fraco, ele precisa se posicionar de forma mais clara. Então, o chanceler, o secretário de Estado dos Estados Unidos, teve que cancelar a visita a Pequim. E isso é muito preocupante, porque na diplomacia, a diplomacia é para resolver problemas, no fundo. É claro, identificar oportunidades de cooperação, mas, acima de tudo, a diplomacia é para resolver pepino. Uhum. Se você cancela essa viagem, você não consegue resolver. Então, o ideal teria sido manter a viagem e dizer, vamos falar disso, vamos estabelecer algum mecanismo Vamos que pacificar diz essa assim, parada. se um balão, tal coisa acontece, se um avião de espionagem, você precisa de regras. Só que é difícil do ponto de vista político. Então, em algum momento lá na frente, aquilo pode causar uma reação política muito mais turbulenta, vamos dizer assim, imprevisível. E hoje todas as grandes empresas estão praticamente se preparando para uma guerra tecnológica que eu acho que vai ter um impacto econômico muito mais amplo do que a gente reconhece hoje. Então, a princípio, é uma má notícia para a globalização, é uma má notícia para o conhecimento, né? Porque ao longo dos últimos 30 anos, a gente conseguiu, e não só na área de ciência política, mas na área de engenharia, por exemplo, se você tinha uma empresa, você conseguia contratar os melhores engenheiros mais talentosos do mundo inteiro, independentemente da nacionalidade. Hoje isso já não funciona. Se você tem uma empresa que produz um semicondutor que pode ser utilizado para fins militares, que basicamente qualquer coisa que envolva inteligência artificial, semicondutores e qualquer outra tecnologia avançada, também pode ser utilizada para fins militares. Ou você constrói sua empresa na China e só usa talento chinês, ou você vai estar nos Estados Unidos e aí você não pode trazer
engenheiros chineses, porque o risco de que aquilo pode, Espionagem. inclusive, atrapalhar a sua vida com o próprio governo americano, que vai dizer, mas peraí, tem uma pessoa lá dentro que, de repente, pode ter alguma relação com o governo chinês. Então, isso até hoje, eu sinto isso já nos projetos de pesquisa, quando eu olho para os painéis nas grandes conferências acadêmicas, a quantidade de painéis com participação americana e chinesa tá em queda livre, assim. Ou é um ou é outro. Sim. E é muito triste isso, porque, mano, são as duas principais... são os melhores painéis, entendeu? Se você ter esse Uma diálogo. comunicação, um diálogo.